Oi, tudo bem? Nós aqui hoje nos reunimos para tratar de um assunto, para falar de uma polêmica, um assunto por horas espinhoso, em que traz aspectos da dor da alma, horas é necessário para uma transgressão do viver. A gente vai convidar vocês para pensar, repensar, desmontar o conceito de traição dentro da psicologia analítica. Eu sou Daniela Eusébio, eu sou professora no IGEP, sou formada, né, em Jung, em psicologia analítica, em arte terapia, estou na psicossomática, e eu estou acompanhada da Michela Reis, que também já fez todos os cursos, né, de Jung, arte, psicossomática, logo termina a formação, e a Andrea Gregório, em que fez Jung, psicossomática, né, deu uma pausa, mas logo mais volta, né, Andrea? Sim. E está na formação também. E a nossa proposta é da gente quebrar um pouco desse estigma, porque traição é algo difícil. A gente vai falar de dor, a gente vai falar de complexos, de sombra, mas será em que a traição não pode ser vista como um movimento arquetípico de ascensão da alma? O que vocês acham, meninas? Nossa, isso me lembra muito um livro do chamado Alma Imoral. Não sei se vocês já tiveram oportunidade. Tem uma peça de teatro também fantástica, né, desse livro que, né, eles trazem esse livro para peça. O Newton Gente, Bond, né? do William, isso, do Bonda, que ele é filósofo. E ele, gente, é muito interessante, porque ele fala que a transgressão, e a gente pode chamar isso de traição, né? Numa traição, acho de uma maneira mais ampla, né? A gente não ficar preso a relacionamentos, mas assim, a um relacionamento mais com o mundo, com você mesmo, pensando em todos esses sentidos, num sentido mais amplo. E ele fala isso, né? Que quando você pega a evolução da humanidade, foram os movimentos de transgressão, de questionamento da ordem vigente que fizeram mudanças, que trouxeram novidades, que trazem um refrigério, sabe? E mesmo numa relação amorosa, às vezes a gente vê muitos casais em que a traição foi o que trouxe o casal de volta para o eixo, né? Que Uhum. trouxe de volta para a união. Eu não estou defendendo a traição, gente, não é isso, né? Eu acho que cada caso é seu caso, cada um sabe de si e tem a sua própria consciência. Mas a gente tem que tirar esse, igual você falou, esse estigma da traição, Sim. do transgredir, né? Eu acho que é essa a ideia que a gente está trazendo aqui hoje. E olha, você está falando do Bonder, ele fala ali no. Eu dei uma pesquisadinha, né, no Alma Moral, faz tempo que que eu li esse livro. Ele fala sobre os aspectos da amoralidade da alma. E tem uma frase em que ele, lá no meio do livro, ele fala assim: há fidelidades perversas e há traições de grande lealdade. É uma provocação, né? Então, para a Uhum. gente começar a olhar e descamar essa grande pétala das traições, eu queria trazer duas imagens que promoveram de grandes traições que estão nas histórias, né, principalmente na nossa literatura judaico-cristã, em que foram movimentos de profunda transformação. A primeira, gente, eu vou me permitir, com licença poética, de chamar de mitologia, tá? Mitologia crística, cristã. Eva vivia super bem ali no Adão, o Adão no paraíso, tal, né? A vida, os boletos estavam pagos, a comida estava feita, não tinha filho para criar, estava tudo muito certo. A única coisa em que ela não poderia fazer era comer do fruto da sabedoria, da árvore, né? Do conhecimento e tal. E ela trai o movimento. Quando ela cede aos encantos, né, da serpente, ela faz um movimento de traição. A partir da traição da Eva, houve a expulsão do paraíso e toda a humanidade foi constituída, né? Então, esse movimento é quase uma transgressão, né? A traição desse status quo das coisas que foram postas. E a outra grande traição em que a gente pode pensar em termos até de movimento arquetípico é de Judas. Quando Judas traz Jesus, né, Jesus morre, ele morre para um processo de renascimento do aspecto da humanidade, né? A morte de Cristo tem toda uma simbologia profundíssima que a gente não vai entrar aqui, mas é esse movimento da traição de Judas
em que faz esse aspecto dessa transgressão, transição, né? Então, no fundo, quando a gente começa a olhar para as nossas histórias, né, para as mitologias, para todos esses processos, eu acho que aqui é onde o Bonder ele dialoga com esse aspecto dessa alma amoral, imoral nesse lugar, né? Então, a traição, ela tem duas vertentes da mesma moeda. De um lado é a traição, do outro lado é a confiança. Elas estão interligadas, né? É a luz e a sombra desse aspecto. Então, para eu fazer um processo de traição, eu preciso confiar de verdade, de alma em alguém. Quem trai não é o corpo, é a alma, né? Então, o que Uhum. que essa traição chama para a gente olhar, repensar, ressignificar? Qual é o convite do self que muitas vezes a gente tem que fazer de movimentos de grandes traições, os pactos familiares, as relações abusivas, né? Que situações a vida, vez ou outra, convida para com que a gente traia e transgrida. É interessante falar na moral, né? Porque trazendo aqui para nós, a traição, ela não é um movimento da ordem da moralidade, né? Mas é um movimento psíquico, né? Então, se a gente trouxer para a perspectiva junguiana, aí a gente lembra da sombra, né? Que é tudo aquilo que não coube na nossa consciência, né? Desejos, impulsos, fragilidades e até potências, né? Aí a gente pode pensar e lembrar que a traição, ela não acontece quase nunca por falta de amor, né? Mas por um transbordamento do inconsciente, né? Dessa sombra que não foi integrada, esses movimentos que nunca foram integrados, em algum momento vão transbordar e o indivíduo, então, não tendo consciência para escutar o chamado, né? Que é como se ele dissesse: eu existo, tem uma coisa aqui que existe, e precisa ser ouvida. E aí, quando a gente não escuta de maneira consciente, às vezes atua de uma forma destrutiva, né? E pode agir assim nesse movimento de traição, que também nunca é sobre quem foi traído, né? É sempre sobre aquele que trai, não é verdade? Exatamente. E dói. A gente não pode aqui romantizar. Trair dói. Ser traído dói, né? É um lugar onde convoca uma profunda ruptura de uma e causa um movimento de uma cisão interna que dialoga quase com o desespero, né? Principalmente a pessoa em que foi traída. Porque, como a gente estava comentando antes, a traição, ela requer um processo, só é traição quando tem uma confiança estruturada posta, né? Nas relações, quando a gente lá está conversando, conhece a pessoa, tal, que a gente se apaixona, a nossa existe uma projeção muito grande, né? Seja, sei lá, do homem projetando ânima na mulher, a mulher projetando ânimos no homem. Então a gente cria uma condição de ideal que está muito forte e essas projeções estão acontecendo de uma maneira muito dinâmica, por vezes sombria, né? E de repente essa traição acontece, a sombra se revela e tem todo o processo de fragmentação dessa projeção do ideal no outro. E aí a gente fica olhando e fala, ok, o que eu faço com isso agora, né? Às vezes a gente quer matar, às vezes a gente quer morrer, né? Então, dependendo da situação, tá posta, né? Então, eu acho que a traição, ela também traz muito esse aspecto de reflexão do desnudar-se, né, perante uma situação. O ideal foi quebrado, foi absolutamente estilhaçado o ideal do outro. Como é que eu faço para lidar com esse aspecto dessa verdade nua colocada em frente, de frente? Ou eu sucumbo, ou eu avanço. Mas o que que eu faço com essa situação? Eu fiquei pensando um pouco na prática clínica também aqui, sabe, meninas? Porque normalmente, assim, quando um complexo toma, a gente é arrastado, assim, é um tsunami. Então, assim, o inconsciente vai, e você vai.
né? Então, às vezes, pode ser até impensado algumas atitudes. Mas, gente, é a alma tá por trás, né? Orquestrando. É como se nós fôssemos, né, aqueles títeres, né? Aqueles bonecos que a alma tá ali. Então, às vezes, a alma sente a necessidade de que algo faça uma ruptura, de que de alguma forma a gente rompa com algum tipo de padrão. E quando a gente está conversando aqui, eu também pensei nos padrões de família. Às vezes a gente precisa atrair os padrões da família, as projeções que uma família joga em cima de um filho, de uma filha. E aí, quando você, né, rompe com isso, é bem nessa fala, né, que a família chega, nossa, você traiu, você me, né, às vezes uma mãe chega, olha, você me traiu, não era isso que eu tinha pensado para você. Isso, exatamente, não era isso que você tinha pensado para mim, mas você não me perguntou o que eu queria. O que fazia sentido para mim. Então, assim, ter essa coragem, porque acho que demanda um nível de coragem muito grande de enfrentar, né, essa vida projetada, essas projeções, e a pessoa, mesmo que ela não perceba no nível da consciência o que ela está fazendo é esse questionamento, mas a alma está gritando, tá gritando por sentido, tá gritando tipo, cara, se apruma, vamos lá, resolve, vamos seguir o que você sente que vai te fazer bem. E aí, nesses momentos, gente, não é fácil, é igual a Dani falou, é de dor. Vai ter dor para todos os lados, mas com o tempo toda ferida cura, a gente sara, a gente, sabe, a gente se renova. Esperamos, né, que todas as relações possam ser renovadas, mas se não forem, vão ser renovadas de um outro lugar, né, de um outro espaço, mesmo quando for necessário, até o distanciamento, né, a separação, o distanciamento, às vezes isso é necessário, né? Tô pensando aqui, Mi, quando você trouxe família, né? Que muitas vezes também, talvez a pergunta ideal para a gente se fazer quando acontece uma traição não é nem, nossa, por que você me traiu, né? Mas assim, qual foi a falta, né, que te levou a isso? Porque falando em família, eu lembrei de trauma, né? E muitas vezes pode ser uma fidelidade a um trauma, né? A uma dor antiga que vem brotando nesse pedido, né, de socorro mesmo, né? E aí, na projeção para o outro, de olhar e perceber uma pessoa que tem uma liberdade que esse eu que trai gostaria de ter, que tem uma versatilidade, né, uma agilidade, enfim, provar um valor que você queria ter, né? Se sentir validado, voltar nessa falta, desse trauma que talvez fosse lá da familiar, né, da infância. Sim. Então, lembrando de novo que não é sobre quem foi traído, né, mas é sobre quem trai, pedindo talvez até um socorro, né, para E esse olhar e até perder também, às vezes, perdendo o sentido, né, dentro da relação e sobre ele mesmo, né? eu estou te ouvindo, Andréia, e para mim, assim, é muito convidativo a gente pensar em dois movimentos psíquicos da traição, né? E aqui eu tô tomando muito cuidado porque eu detesto as dicotomias da vida. A vida não é dicotômica, não é binária, né? Mas quero brincar um pouco com essa imagem. A psique do traidor, uma pessoa em que ela sucumbe a um movimento de traição. Essa traição, ou como a gente está falando, ou ela pode estar vinculada num movimento de transgressão e transmutação, uma transformação muito profunda, ou ela pode estar expressa no movimento de uma sombra muito densa e muito importante. Porque a gente não pode desvincular também a traição como um ato de uma expressão e, paradoxalmente, de uma lealdade da sombra. A gente está sendo leal à nossa sombra quando a gente trai também em alguns aspectos, né? Quando eu faço movimentos deliberados de trair alguém em função da minha ascensão profissional, da minha carreira, da minha sexualidade, né? Eu monto um pacto aqui no meu casamento, mas eu traio esse pacto de uma forma sombria e deliberada. E a gente não pode esquecer que num casamento quem trai, não trai só o cônjuge, ele trai a família inteira. Os filhos se sentem traídos, a estrutura familiar, né, pais, mães, também os agregados, também se sentem traídos.
Então, na psique do traidor, existe uma lealdade com a sombra. E aí que a gente tem que entender que sombra é essa. Então, tem muitos traidores em que estão fixados, por exemplo, na imagem de um puer, né? São pueris, vivendo ali a vida de uma forma brincante, né? Dom né? Nesse lugar, solto, onde ele está muito comprometido com o gozo e com o prazer, né? Mas existem pessoas que não, em que são perversas, e estão no ato dessa sombra, né? E um outro movimento, que eu estava pensando enquanto você falava, Andréia, é a psique do traído, que é esse lugar, gente, só quem já foi traído, ou quem já Quem acolheu nunca? uma alma, uma pessoa traída, a gente recolhe os cacos da pessoa, né? Você vai montando um mosaico do que sobrou da alma dela, assim. É uma dor dilacerante, desestruturante. E aí essa pessoa, às vezes, ela fica fixada em movimentos de vingança, em movimentos de autodestruição. Eu não fui boa o suficiente, né? Em movimentos de projeção, aquela quenga que seduziu o meu marido, né? Então, eu acho que são várias formas também em que a gente acolhe na clínica, né, Mi? Essa psique do traído, né? São dois movimentos em que a gente tem que tomar muito cuidado e entrar com respeito nesse terreno, para entender onde a gente está olhando, né? Sim. E nessa hora a gente tem que ajudar a pessoa a acolher tudo isso e botar os pés no chão, né? Se aterrar, ficar ali, porque senão ela vai para o mundo né, do se eu tivesse feito isso, será que. E às vezes alimentar isso só vai dar mais força para o complexo, né? Você vai dar comida para um complexo que está faminto. Porque eu, de fato, assim, olhando para a situação, eu acho que tem um binômio aí constela para os dois lados o complexo. Para a Uhum. pessoa que trai, mas a pessoa que está sendo traída também. Porque se a gente pensar que um casal se espelha e o inconsciente de um conversa com o inconsciente do outro, num jogo, né? Ali de conversa, ou de não conversa, de algum nível, né? Então, de alguma forma ou de outra, talvez seja até fruto da própria relação. Uhum. Sabe, assim, tentando pensar que eu estou jogando a ideia, tá, gente? Não é que eu tenha lido isso em nenhum lugar, não, eu estou só jogando com a ideia mesmo. Então, assim, se a gente pensar que a traição pertence ao casal, Uhum. a gente Sim. consegue trazer o nosso cliente que foi traído, ou a nossa cliente que foi traído, para pensar, poxa, calma, peraí, o que que é seu disso tudo? Uhum. Aonde isso te pega? Aonde isso te afeta? Claro que depois que a gente acolher toda a dor, né? A gente tem um momento de acolhimento, mas depois que essa fase do acolhimento principal, do choro, né, que é necessário, vem os questionamentos. Eu acho que nessa hora o nosso papel é ajudar a pessoa a trazer perguntas relevantes, claro, com todo cuidado, com, né, toda a ética, mas estar junto ali num processo reflexivo para que essa crise, esse momento transgressor, se torne uma oportunidade de crescimento, para que ela perceba, será que essa relação me nutre? Esse tipo de relação, será que existe um padrão de relacionamentos? Essa não é a primeira traição? Eu já fui traída de um outro namorado, mas eu também já fui traída de um outro namorado. E às vezes, quando você colhe a história da pessoa, você vê que tem um padrão ali acontecendo repetidamente. Todo padrão é um É, complexo de repetição, né? é. Exato, né? Eu tratava esse assunto com uma cliente ontem em terapia, sobre padrão. E aí, falando em padrão, eu fiquei pensando, né, na pessoa que trai, muitas vezes a dificuldade de sustentar o vínculo real. E naquela que recebe, também a dificuldade de sustentar o vínculo real. Porque se ela aceita, por exemplo, né, que vem para a gente na clínica bastante, ser amante de um homem casado, até que ponto ela também aceita, faz esse movimento repetidas vezes, porque ela não sustenta essa intimidade também, não está pronta para viver uma relação real, né? Então eu trazia isso sobre até onde você tem o desejo real de ter um companheiro, um vínculo efetivo na sua vida, né? Por que será?
que sempre eles precisam estar comprometidos, né? Você só vai lá se ele estiver comprometido. Eu me lembrei de uma série que eu assisti outro dia, muito interessante, né? A gente gosta de trazer, que é a Anatomia de um Escândalo. Muito legal, gente. É uma minissérie inglesa e tem uma advogada brilhante. A série, inclusive, é sobre uma traição. Ele é um político que está ali no Buckingham Palace, muito famoso, junto com o primeiro-ministro. Então, começa o movimento, vou dar só um pequeno spoiler, pela traição que ele faz com a esposa e um escândalo acontece. Mas me chamou muita atenção a advogada de defesa da vítima que alega um estupro depois do final da relação, que ela era amante de um homem casado. E em um momento do trabalho que ela está fazendo, realizando, ela resolve chegar para ele e falar: não, eu não posso mais, porque eu fiquei tão mexida com tudo isso que eu entendo por que que eu estou aqui, né? Porque eu não consigo fazer um vínculo real de um relacionamento verdadeiro para minha vida e eu preciso sair disso. Então, é tão delicado, né? Igual a Dani falou, os dois lados, né? A psique dos dois, como é que é esse movimento? Porque nunca é um sozinho, né? Exato. E tomar consciência do que é seu e do que é do outro, para tentar trabalhar esse real sentido, né, da existência dos dois. Outra coisa, Andréia, que eu acho muito importante também a gente refletir é que tem um terceiro movimento em que a gente precisa estar muito atento, principalmente nós junguianos que acreditamos na jornada da individuação e na totalidade, em que eu acho que, sinceramente, é a traição mais difícil da gente assimilar, processar e transcender, que é a autotraição. Quantas vezes a gente faz coisas em que a gente não quer, que a gente se relaciona com pessoas em que a gente não gosta, que a gente se entrega a relações familiares que a gente não acredita. Quantas vezes a gente negocia com a gente em detrimento do outro? Num movimento contínuo de autotraição, de autossabotagem. E quando a gente chega num determinado momento que a gente olha para a nossa própria história, a gente fala, meu Deus, o que que eu fiz comigo? Que vida é essa em que eu me submeti a ter? Né? Então, às vezes, por exemplo, a gente está num, sei lá, num trabalho adoecedor. Eu odeio trabalhar onde eu estou virando noite, tenho burnout, tenho depressão, mas imagina se eu preciso de demissão, eu vou ficar com meu fundo de garantia retido, meu Deus, como é que eu vou pagar as contas? Eu sou concursada. E a gente vai cometendo esses atos de autotraição da alma. E esse é o lugar mais adoecedor, porque é quando a gente olha os grandes complexos, as neuroses, é, as descidas para esse Hades, é quando a gente faz a catábasis da descida ali do Hades, né, em que a gente vai visitar depressões, compulsões, síndrome de pânico, ansiedade, tudo nesse movimento dessa autotraição, porque eu não me permito estar de acordo, e fidedigna com o self. Porque, olha, tá de acordo com o self, é para poucos, não. É difícil bancar o que o self quer, é difícil bancar. Eu não gosto dessa ideia de que o self é uma fadinha da Disney, sabe? Que fica ali jogando pó de pim-pim-pim para a gente individuar. É duro, dói pra caramba, dá um medo desgraçado, mas se a gente não faz, tem uma cobrança da alma, né? É, Nossa, eu lembrei da é, carta do louco no tarô, né? Isso que você falou é exatamente a carta do louco. Tipo, eu tô com um pé e um pé no precipício, né? É como se o self, tipo, a gente estivesse nesse lugar, né? Eu quero estar aqui com um pouco de segurança, mas ao mesmo tempo me arriscar, eu não sei onde eu vou parar, se eu vou morrer, se eu vou... o que que vai acontecer, né? Então, é bem... E eu acho que o Bonder fala isso no livro, não é? Dele também, que a gente começou o episódio comentando, que a maior traição que a gente pode cometer é a traição de si mesmo, né? É a traição que a gente faz em relação a gente, de estar em relações que não
se sustentam mais, que não fazem o menor sentido, ou com pessoas que abusam da gente, né? Que a gente tá ali percebendo, os sinais aparecem, mas a gente tá ali permanecendo. Tá permanecendo por quê, né? Tá sustentando isso por quê? Para quê? Né? Para que você tá precisando disso? Então, às vezes, o trair é necessário, né? Sair desse Está sustentando isso, né? Quem em mim sustenta isso? quem Né, em mim Ué? sustenta isso, né? Que fica preso, amarrado a essas histórias. E quem em mim eu não estou ouvindo também, né? Porque aí eu fico pensando também que para quem é muito difícil, na verdade, para nós junguianos, a gente tem essa ideia de tomar consciência da sombra simplificada, né? Porque a gente olha para o lado teórico e da vivência também, né? Mas um grande número de pessoas não consegue tomar essa consciência, né? De, de qual é essa voz que eu preciso escutar, né? O que que é essa sombra que eu preciso enxergar, que eu preciso conversar, né? Que conúncia é essa que eu preciso fazer para entender o que está acontecendo em mim? Porque se eu não tomar consciência, não tem como começar a fazer um movimento de individuação, né? Exato. E Então sabe, não é tão simples, né? eu lembrei da Emma Bovary, sabe a personagem famosa do Flaubert, né? Sim. Essa personagem, eu adoro esse livro, gente, eu acho uma delícia. E para nós mulheres aqui, com licença aos meninos, aos homens, né? A gente sabe que também é Jornada da Ânima, mas para nós mulheres, esse livro fala de um lugar diferente. A gente sabe que o espírito da época da Emma Bovary, né, as mulheres não se separavam, as mulheres eram submetidas a casamento, a gente sabe que tinha toda uma dificuldade ali, né? Mas ela foi uma traidora em série, a Emma. Por quê? Ela estava num casamento com um cara ótimo, era um médico ótimo. Ela estava num status quo da sociedade, ela estava ali flanando na nata, mas um vazio existencial enorme foi tomando conta dela e ela tinha sede de viver. A Emma não trai por homem, por macho, ela trai por vida, ela tem desespero da vida. E aí é o grande paradoxo, né? Porque a Emma, quando ela decide trair o marido e viver uma relação amorosa, ela está sendo leal a ela mesma. A gente sabe que ela vai pagar um preço na história, isso não é spoiler, tá? Esse livro não tem nem spoiler a ser dito, certo? Mas ela vai pagar um preço social. A gente sabe que tem toda uma sombra, um julgamento, mas não vou entrar aqui nesse lugar. Mas quando ela se permite a viver a aventura, a viver o amor, a viver, a conhecer coisas novas, outras cidades, outras experimentações, outros perfumes, outras comidas, outros vestidos, ela está sendo muito leal a ela, né? Então, mais uma vez, a traição posta como algo perverso, ruim, maléfico, porque ela transgrediu os ditames da moral daquela sociedade naquela época, ou porque ela teve a coragem de ser leal a ela mesma. Quem traiu quem, né? Quem traiu quem? Muito Muito legal. fantástico, né? É muito fantástico. Esse livro é incrível, da Emma Bovary. E uma outra coisa também, né? Aqui, já que eu entrei no mundo da literatura, um outro personagem que para mim é fantástico, de revelação de sombra do sistema de traição, é o Iago de Otelo, em Shakespeare, né? Otelo. Ele é o senhor da guerra. Ele é um homem forte, inteligente, destemido. Ele, né, pela descrição de Shakespeare, ele é um mouro, né? Então, ele é um homem de pele escura em Veneza. Então, ele é um outsider, né, no fundo. Por ser um mouro, um senhor da guerra e das estratégias, ele acaba conquistando a mulher mais linda do reino, que é Desdémona. E ela se apaixona perdidamente por ele. E aí, Iago, que achava em que ele tinha que estar lá no cargo, ele começa a fazer conchavos, movimentos deliberados de traição, em que ele vai montando ali, né, para destruir Otelo. E ele não consegue até chegar no campo da Desdémona. Então, Otelo, ele é um senhor da guerra, mas ele é um tolo no amor.
né? A luz e a sombra, né? Uma pessoa enantiodromicamente ali, a ânima dele meio infantil, meio regredida e tal. Então, Iago, ele consegue destruir Otelo via ânima, via Eros, né? A coitada da Desdemona morre, gente, também não é spoiler, isso é Shakespeare, é da vida, né? Vamos lá. A Desdemona morre, mas simbolizando a morte da alma de Otelo via traição de Iago, né? Então, Iago é a projeção da sombra, essa sombra pérfida, maléfica, perversa. Otelo também tem a sua sombra quando ele não acredita em Desdémona, ou seja, ele tem um aspecto de um ressentimento dessa ânima, o afastamento da ânima, e a coitada da Desdémona não consegue lutar contra tudo isso e acaba morrendo, né? Então, a gente percebe nesse movimento em Otelo as múltiplas formas de traição, né? Múltiplas. Otelo trai a si mesmo, Iago trai Otelo, Desdémona é traída pelos dois, o reino é traído quando recebe e coloca ali um mouro, né? E o Shakespeare brinca muito com essa imagem, né? Então, assim, a traição, ela está na vida, né? E por mais em que a gente tente se blindar dos aspectos da traição, vez ou outra ela vai bater na porta. Então, como É, é que a gente vai lidar com esse processo? pensando nisso, né? É, o desejo é humano, né? E ele vai aparecer, né? Aí, de novo, né? Ele vai estar presente. Agora, como é que eu vou reagir àquele desejo de trair, né? Como é que eu vou conversar com ele, né? Porque aí, se eu tiver uma conversa com ele e tomar consciência dele, eu posso escolher entre trair ou não trair, né? De novo, a gente volta na história da sombra, né? É, Eu não traio, eu estou sendo leal a mim, ao outro, ao sistema, né? Gente, é tão profundo esse aspecto, não é muito. banal, né? Porque quem trai não tem vergonha na cara. Às vezes não tem mesmo, né? Vamos combinar que tem canalhas pra caramba por aí, Uhum. Sim. espalhados no mundo. A gente não vai passar pano, não, tá? Mas quando a gente traz a questão para a alma, o buraco é muito mais embaixo. O aspecto é muito mais profundo do que a gente imagina, né? E aqui em que a gente está convidando vocês e a gente mesmo a pensar e a olhar, a ampliar esse olhar da traição, né? Sim. E se a Sim. gente pensar também na sociedade machista e patriarcal que a gente vive, né, a tolerância à traição masculina é muito maior em relação à feminina. E aí, quando a mulher resolve sair de uma relação, que também às vezes é considerada uma traição pelo parceiro, vem agora esse aumento, esses casos absurdos que a gente está vendo aí, chocando, né, as pessoas, de mulheres sendo mortas. Tudo parece que está vindo mais, tá mais à tona, né? Está vindo, sendo mostrado. Isso quer dizer que está acontecendo agora? Não, isso sempre aconteceu. Só que agora está vindo para a consciência, essas coisas estão aparecendo. Às vezes eu tenho a sensação que o período que a gente está vivendo é como se fosse assim: olha, vocês vão ter que lidar com as sombras, quer queiram, quer não. Elas estão batendo de todos os lados, todas as portas. Então prestem atenção, vocês vão ter que fazer uma virada de consciência, não só no nível individual, mas no coletivo. Então, essa discussão que a gente está fazendo aqui hoje, Dani, muito maravilhosa, porque eu acho que é isso, é a profundidade de cada coisa, dos temas que a gente precisa olhar com carinho mesmo, para a gente não cair na moralidade. É mais fácil julgar e dizer que é ruim ou é bom, que essa pessoa não presta, essa pessoa é isso. Gente, isso é muito fácil, julgar o outro é muito fácil, até a hora que, né, chega em você. Até a Exato. hora que aquilo acontece com você. Porque também tem um traidor que nos habita. Com certeza. E Com isso é certeza. tão incômodo da gente assumir, da gente pensar como é ruim da gente olhar para isso. Mas essa é a sombra que está dentro da gente. E aí requer uma coragem danada, não? Olhar para o traidor que nos habita, conversar com esse traidor, né? Olhar nele nos olhos e assumir, porque se a gente for brincar com a ideia judaico-cristã em que traição é pecado,
No fundo, trazer essa traição à tona é olhar nos olhos do pecador. E eu, como pecadora, eu tenho um aspecto de uma vulnerabilidade, de uma imperfeição, de algo absolutamente condenável, né? Como é que eu lido com essa condenabilidade que me habita, que está aqui dentro? É fácil tacar pedra no outro. É fácil. Coitada da Madalena que foi lá apedrejada, não? A traidora. Agora, como é que a gente faz para olhar para a Madalena que nos habita? Pensando que talvez até o contrário de traição nem seja fidelidade, né? Mas a gente podia até trazer para o campo da consciência, né? De conseguir fazer essa escuta, né? Com acolhimento e entender o verdadeiro desejo, né? Assim, do self mesmo, da alma, né? O que que quer me dizer e o que que eu realmente desejo para mim e para o outro, né? O outro que me habita, mas o outro da relação também, né? Porque realmente não tem um culpado, né? E uma vítima, né? Lembrei do nosso outro podcast que nós gravamos, Mi, quem não assistiu, vá lá assistir sobre vitimização, que eu acho que tem muito a ver com isso também, com aquele que sofre a traição, né? Também não se colocar numa posição de vítima e se eximir completamente da responsabilidade de trazer o diálogo, né? Sustentar a angústia, né? Eu gosto de falar sustentar a angústia da relação, né? Porque às vezes os dois não conseguem conversar sobre as questões que estão incomodando mesmo, né? E aí perde o sentido, né? A relação pode perder o sentido e um dos dois buscar um outro lugar, né? Então talvez o contrário não seja mesmo a fidelidade, mas a consciência, né? A percepção É, agora, enquanto você falava também, eu fiquei pensando, né? Eu tenho um pouco de desconfiança desse discurso, falar, porque você tem que perdoar o traidor. A gente sabe que o grande desafio das traições são o perdão. Gente, assim, e perdão não é varrer para debaixo do tapete, não é fingir que não existiu, né? Não é, sei lá, ignorar, negar, não é esse lugar. É de você assumir deliberadamente, falar, cara, eu fui traído de uma forma horrorosa, pérfida. Eu traí de uma forma horrorosa, pérfida. E agora, como é que eu faço? Lidar com esse processo de perdão e ressignificação e reconciliação é que faz com que a gente mude o patamar, né, dessa transcendência que a gente transcenda. Mas não é fácil. Vamos combinar que perdoar o traidor, olha, às vezes é um trabalho de uma vida, não? Eu fico bem encrencada com essa gente que fala, você tem que dar 70 vezes 7 a cara a tapa. Eu falo, amigo, não é bem assim. Vamos lá, né? Vamos entender o processo, né? Porque, de novo, dói, é humilhante. Quem é traído é absolutamente humilhado, se sente achincalhado, né? No mais processo do íntimo da alma, né? Então, é fácil perdoar, sim. Será que devemos perdoar tudo, todas as traições? Acho que são tantas perguntas em que a gente deixa em aberto, porque como a psique não tem regra, né? A gente vai deixar isso tudo no campo desse terreno fértil da dialética, né? Vamos deixar aqui para a gente pensar sobre esse aspecto. Mas perdoar é algo muito desafiador, não? Sim. Eu fiquei lembrando do mito de Eros e Psique, né? Sim. Então, se Eros está em crise, a psique precisa chegar, ela, né, ela precisa, a alma precisa chegar junto, né? A psique precisa chegar junto. Então, ou seja, um trabalho de conscientização mesmo. Às vezes, só o desejo de trair já é o suficiente para a pessoa se mobilizar. Tipo, opa, peraí, tem uma coisa errada. Que tá... É aquela falta que a Andrea falou. Tem uma coisa faltando, tem uma carência. O que está acontecendo? Ou tem um excesso. Tá nesse âmbito, né? Tá nessa dualidade. O que está acontecendo? O que eu preciso ver? Então, assim, não tem como a gente tratar essa questão se não unir esses dois lados, né? O Eros e a psique.
O amor e a alma precisam caminhar juntos para você, tanto para a pessoa que traiu, elaborar o que está acontecendo, como para aquela pessoa que foi traída, né? Para superar essa dor, essa dificuldade, para ver o que aconteceu ali com ela também, para que isso acontecesse. É dos dois, né? Não é de um só. A traição pertence aos dois. Exato. E só para a gente dar um contorno aqui, né, que eu acho que a gente pode trazer essa questão até para a contemporaneidade, na minha clínica sempre aparece pessoas falando, ah, não, eu não traio ele, eu só estou no OnlyFans, né? Eu só tô, não, é namoradinho virtual, a gente nunca se encontrou, a gente só se vê e fica ali se transando virtualmente. Traição virtual. É traição? É um aspecto da contemporaneidade. E é engraçado, a É. gente trabalha virtualmente, faz terapia virtualmente, né? Aí é válido. Mas a E é traição real. virtual não é válido? É só um faz de conta? É só fantasia? Sim, Está por trás dessa licença poética da virtualidade, não? Sim. é. Eu acho que fica nesse campo, né, assim, de definir, de trazer o cuidado mesmo com a autotraição em primeiro lugar, né, antes de tudo, né, porque até aí, né, é uma mentira para si mesma, né. Ah, eu não traio porque é virtual, né? Então é tão delicado mesmo, né? Essa sinceridade consigo mesmo, né? E até onde vai levar, né, a fantasia. E é muito complexo mesmo. É assunto, né, gente, para vários, eu acho. E para Jung, fantasia é realidade, não? Sim. Sim, Se está no campo da fantasia, tem algo aqui que a gente precisa olhar, né? Então, Uhum. sim. isso aí. Meninas, acho que a gente pode encerrar, não? Sim. Sim. Eu acho que já tem bastante material para o pessoal pensar. Muita reflexão, Muitos Sim. incômodos, com certeza, né? com Olha, certeza. foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a gente precisa cada vez mais desmistificar esse lugar da sombra, olhar para as nossas questões com coragem, porque a gente só consegue transmutar a vida com honestidade, a auto-honestidade, né? Sim, obrigada, Dani. Obrigada, Andréia. Foi muito bom e um prazer. E para quem estiver ouvindo, não esqueçam, muitos episódios legais lá no E Agora Jung. E aproveitem, muitas temáticas interessantes, contemporâneas, tá, gente? Fica o convite aí para vocês. Curta e compartilhe. Isso. Obrigada, meninas. Foi Tchau. ótimo. Até a Beijo. próxima. Beijo.